acabou, Eldar virou rei, mudou a lei, o Calibre virou rainha! Segunda Era, capítulo 4. Anatar. Em Eregion, o sub-reino élfico vizinho a Moria, Celebrimbor, o líder da casa de Fëanor, fundou um clã de elfos artesãos de elite, e juntos eles realizavam grandes feitos. E Galadriel então fez um requerimento a Celebrimbor. Ela o desafiou a criar algo tão belo quanto as Silmarils, e ele aceitou o desafio. E o elfo então trabalhou por anos em sua obra, que apesar de não se equiparar com a beleza de uma Silmaril, era quase tão esplendoroso quanto. Tratava-se de um frasco de vidro com um líquido dentro que brilhava quase como que as joias de Fëanor, que, caso você não tenha percebido, é aquela garrafinha que Galadriel dá a Frodo na sua partida de Lothlórien. E a senhora élfica ficou maravilhada pelo trabalho do artesão, e quando ela recebeu a sua encomenda, Galadriel admitiu que a habilidade de Celebrimbor estava além daquela de qualquer outro elfo vivo. E no ano 1200 da Segunda Era, um elfo estrangeiro apareceu em Eregion e se alistou ao clã de Celebrimbor. Seu nome era Anatar, e ele vinha de terras longínquas. Anatar era muito habilidoso nos ofícios, ele ensinou novas técnicas em Eregion que ninguém lá conhecia, e isso chamou a atenção de Celebrimbor. Anatar e Celebrimbor se tornaram muito próximos, trocaram diversos conhecimentos e fizeram juntos coisas maravilhosas. E Anatar doava todos os seus belos trabalhos, fazendo jus ao seu nome, que em Sindarin significa o Senhor dos Presentes. E com isso a sua popularidade aumentou bastante e ele fez amizade com todos em Eregion, com elfos, homens e até anões. Então, Anatar resolveu viajar até Lindon para conhecer Gil-galad e também Elrond, filho do famoso herói lendário Eärendil. E ele chegou lá todo cheio de sorriso e de presentes, com os braços abertos, querendo ser amigão de todo mundo. Mas assim que Elrond e Gil-galad bateram os olhos no cara, eles disseram: Esse cara, eu não fui com a cara dele. De onde mesmo que você é? Não reconheço o seu sotaque ou sequer os seus traços genéticos. E Anatar respondeu: Oh, salve Gil-galad, glorioso rei dos Eldar. Eu venho de Valinor, pois sou um emissário dos Valar, enviado à Terra-média para trazer-lhes conhecimentos que mudarão a história do mundo. Atualmente vivo no sul com meu povo, próximo às terras de Mordor. E com essa resposta, Gil-galad ficou boladaço. Ah, meu irmão, aonde que os Valar vão mandar um elfo vir dividir conhecimentozinho com a galera? Não fode, parceiro. Historinha não cola aqui não. Porra, vem na minha casa e mente na minha cara desse jeito. Tu tá banido de Lindon e não volta mais aqui. Eu não conheço você e não pretendo conhecer. E assim, Anatar foi banido do reino élfico de Lindon e voltou chateadaço pra Eregion. E o tempo passou e no ano 1350 da Segunda Era, Galadriel puxou Celebrimbor pro canto e falou: Aí, cara, teu avô, aquele merda do Fëanor, era mó cuzão do caralho, mas tu é gente fina, então eu vou te falar. Sai fora desse Anatar aí. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 2000 anos que eu moro na Terra-média, é que ninguém aqui é maneiro pra caralho desse jeito. Ninguém é tão gente boa assim nessa porra desse lugar. Qualquer dia você pode acordar numa banheira de gelo com uma cicatriz na sua barriga. Se liga do que eu tô te falando, cara. E Celebrimbor respondeu: Porra nenhuma. O cara é gente boa, pô. Tamo junto. Se fosse pra duvidar de alguém, duvidaria de você, que sempre desconfiou dos meus talentos e sempre teve treta com a minha família. Bros before hoes, bitch. E Galadriel ficou indignada com essas palavras. Ligou pro seu marido, Celeborn, e com ele se mudou de Eregion. E Celeborn e Galadriel foram para a floresta de Lórien, fora da região de Eriador, na região de Rhovanion, além das Montanhas da Névoa. E lá passaram a residir junto dos Sindar, que não quiseram morar em Lindon com os Noldor, e fundaram ali o reino de Lothlórien. Então Galadriel e Celeborn passaram a morar nas copas das árvores, assim como os Teleri de Doriath antigamente, e deixaram Eregion ao seu destino. E enquanto tudo isso que eu falei estava acontecendo, durante esses anos, a sucessão ao trono tinha continuidade em Númenor. Em 1098 da Segunda Era, o filho de Taran-Calime, Anarion, assumiu o cetro e se tornou o 8º rei dos Edain. Pouco foi relatado sobre o reinado de Taranarion, mas é dito que ele teve 2 filhas mulheres, que abdicaram do cetro por razões desconhecidas.
e que elas não gostavam da sua avó, Ancalime, que se recusava a deixá-las se casar. Provavelmente porque ela ainda carregava a amargura e a descrença da sua mãe Erendes em todo o conceito de casamento. Então, em 1394, Tar-Anarion passou o cetro ao seu filho caçula, Surion, que se tornou o 9º rei de Númenor. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar um pouco do poder que tem os Anéis de Poder. Bom, você ouve falar o tempo inteiro dos Anéis de Poder e como eles são fodões e tudo mais, mas eu percebo que uma dúvida recorrente das pessoas é o que diabo esses anéis fazem? A primeira coisa que você tem que entender é que no universo Tolkien, quanto mais a gente avança na linha temporal, menos a magia é evidente no mundo. Magia é sempre algo subjetivo, como a luz que espanta as sombras, ou até algo invisível, com várias descrições dos personagens sentindo a magia, mas raramente vendo ela em ação de fato. No universo Tolkien, você não vê pessoas atirando raios de luz com seus cajados ou fireballs pelas suas mãos. E até Gandalf, que é um mago, na passagem de Caradhras no livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, não consegue fazer fogo, pois ele não tem combustível. Eu gosto de imaginar que os seres maiores, como os Valar e os Maiar, na visão dos elfos, assim como os elfos na visão dos humanos, enxergam mais planos da realidade e têm uma compreensão melhor dela, e portanto conseguem fazer coisas que aqueles que têm uma visão mais limitada chamam de magia. Algo sobrenatural que não se encaixa na realidade que eles conhecem, algo mágico. E à medida que os elfos, Valar e Maia vão deixando a Terra-média, esse conhecimento vai se perdendo cada vez mais. E por isso a magia do mundo vai diminuindo conforme as eras vão passando. E isso só vai escalando até chegar ao ponto que os habitantes da Terra-média não sabem mais como fazer magia. Mas existem ainda objetos mágicos de outrora feitos por alguém que sabia e que já morreu há muito tempo. É como a Galadriel diz no prólogo do filme A Sociedade do Anel. E algumas coisas que não deveriam ter sido esquecidas foram perdidas. A história se tornou lenda, a lenda se tornou mito. Mas enfim, o que afinal os Anéis de Poder fazem e por que são tão poderosos? Bom, todos eles têm habilidades bem similares, com exceção dos 3 Anéis Élficos e do 1 Anel. O maior poder dos Anéis era de prevenir ou de retardar a decadência das coisas. Ou seja, eles têm o poder de preservar aquilo que é amado ou pelo menos almejado pelo seu portador. E ao usá-los, homens e hobbits têm o seu tempo de vida estendido justamente por esse motivo. Afinal, ninguém quer morrer, não é verdade? Os Anéis de Poder também realçariam os poderes naturais de quem os usasse, e assim parecendo conceder ao usuário habilidades mágicas. Ou seja, o anel te torna sobrenaturalmente melhor do que você é, no que você faz de melhor. E esse atributo dos Anéis de Poder especificamente é bastante sedutor. E mais frequentemente do que não, é o motivo daquele que deseja o anel acabar sendo corrompido para o mal. Adicionalmente, eles dão ao portador a habilidade de conseguir enxergar aquilo que normalmente não poderia ser visto, como os espíritos dos seres que não possuem formas terrenas e vagam por aí. No livro O Senhor dos Anéis, por exemplo, os Nazgûl não possuem corpos, são apenas mantos vazios, mas quando Frodo coloca um anel no dedo no topo do vento, ele consegue enxergá-los como realmente são. Ele consegue enxergar seus espíritos. O 1 particularmente conseguia transportar seu usuário completamente para esse mundo imaterial, mas em outro Ovo de Páscoa mais pra frente eu falo desse anel especificamente. E claro, o efeito mais conhecido dos Anéis de Poder. Eles conseguiam deixar o seu portador invisível, se esse assim o desejasse e soubesse controlá-lo. Os 3 Anéis dos Elfos, porém, não tinham esse poder, mas as próprias joias, essas sim, poderiam ficar invisíveis se assim o seu portador desejasse. Que foi o que Gandalf fez durante toda a Guerra do Anel, enquanto ele usava Narya, o Anel do Fogo. Os 3 anéis élficos davam a quem os usasse o poder de cura e perseverança, em vários sentidos, dependendo de como eles eram usados. Elrond e Galadriel, por exemplo, eles utilizavam seus anéis para manter o mal do lado de fora, criando uma barreira de proteção em volta de Rivendell e Lothlórien, respectivamente. E Narya
o Anel do Fogo, também possuía o poder de inspirar coragem e esperança àqueles à volta de seu portador, como vimos Gandalf fazendo várias e várias vezes no decorrer de toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Então é isso e até semana que vem. Tchau!